Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Meus alunos já sabem muita coisa sobre urbanização. E a ideia dessa aula agora é falar um pouquinho sobre os problemas que afetam a vida urbana, né? Então vamos lá. Primeiro, né, o que são problemas urbanos? Problema urbano é tudo aquilo, né, que pode de alguma forma afetar a vida urbana, né? E por vida urbana não é só a vida das pessoas que moram ali na cidade, mas é o funcionamento da cidade, né, a rotina da cidade. Tudo aquilo que prejudica, né, por exemplo, o funcionamento da infraestrutura urbana, rede de saneamento, iluminação, ruas, enfim, né, que prejudica a rotina esperada da cidade e que, de alguma forma, né, diminui a qualidade de vida da população. E é interessante pensar que tem alguns problemas urbanos que eles acontecem de maneira tão reiterada, né, que eles passam a fazer parte da rotina urbana. Só que, na verdade, eles são a exceção, eles não são regra. Tá? Por exemplo, o congestionamento em São Paulo, né? Bem, nessa aula eu vou falar de problemas urbanos ligados especificamente à infraestrutura urbana. E esses problemas de infraestrutura, eles podem ser de três tipos. Eles podem ser quando essa infraestrutura ela existe, porém ela não atende a totalidade aí dos cidadãos, né? Ela é insuficiente para atender a demanda urbana. Essa infraestrutura ela existe, só que ela não tem manutenção correta, então ela acaba não funcionando da maneira esperada. Por exemplo, um semáforo quebrado. Ou essa infraestrutura ela existe, porém ela é usada, né, de maneira bem diferente daquilo que é o esperado dela. Ela tem aí um uso ineficaz e esse uso ineficaz ele acaba atrapalhando, né, o que seria esperado, né, para promover aí o bom andamento da cidade de maneira geral. E aí quando a gente fala de problema urbano, né, principalmente quando as pessoas lembram de grandes cidades como São Paulo, né, aquilo que vem à cabeça no primeiro momento são os problemas ligados aí a trânsito, né? E independente se você está dentro de um carro ou num ônibus, né, os problemas de trânsito eles vão afetar aí todo mundo, né? Obviamente vão afetar as pessoas de maneira diferentes, mas eles prejudicam, né, o bom andamento da rotina urbana. Então a gente pode ter aí problemas de trânsito ligados à infraestrutura de circulação, qualidade das ruas, quantidade, né, de pistas, por exemplo, numa avenida, a manutenção que é feita de pontes, viadutos, buracos nas ruas. A gente pode ter também problemas de trânsito ligados à quantidade, qualidade, custo do sistema de transporte público, né? Porque o custo ele pode obviamente prejudicar a população mais pobre. Se tem pouca quantidade, isso também afeta a vida das pessoas. Em São Paulo, a gente está vendo agora, né, com a questão do coronavírus, da epidemia, né, a necessidade que tem de ter mais ônibus em circulação, obviamente, para diminuir o contágio das pessoas, né? E é uma infraestrutura que não foi posta, não sei se a Prefeitura de São Paulo não tem veículos suficientes nas suas empresas prestadoras de serviço ou se não existe uma vontade política, por exemplo. E a gente também, né, ligado a tudo isso, tem a questão do tempo, né, tempo que é gasto ou que é perdido durante esses deslocamentos. Imagine que numa grande cidade como em São Paulo, às vezes a pessoa leva 2 horas para sair de casa e chegar ao trabalho e 2 horas para retornar à sua residência. Então o sujeito perde 4 horas por dia em deslocamento. Isso significa que o sujeito chega no trabalho cansado, passa menos tempo com a família, tem menos tempo para lazer, para descanso, para fazer o que ele quiser. Então isso, além de prejudicar a qualidade do trabalho, obviamente gera estresse, vai gerar doenças e por aí vai. E a gente tem a questão de custo do
o sistema de transporte. Por muito tempo, na maioria das famílias, né, a grande despesa das famílias era comida, né? E hoje, a grande despesa das famílias está ligada a transporte, né? Então, seja com o carro, manutenção do carro, custo com combustível, ou família de baixa renda, né, a porcentagem da renda que vai ficar aí nos sistemas de transporte público para pagar as passagens. Bem, quando a gente pensa em falta de infraestrutura de transporte público, né, essa questão do superlotamento, né, ônibus superlotados, metrôs muito cheios, quem mora em São Paulo, quem já viveu ou passou por São Paulo em algum momento da vida, né, pegar metrô 7 horas da manhã na Praça da Sé é um desafio só para fortes, porque você tem que ser muito forte para você não ser levado pela turba de gente, né? E, enfim, e isso obviamente tem sérios impactos aí na vida das pessoas, como a gente pode observar ainda mais num momento que nem esse de epidemia, pandemia. Um outro problema urbano interessante de ser citado são os relacionados aí à falta de saneamento básico, né? Lembre-se que as pessoas que viviam no campo e que ainda vivem no campo, muitos não têm rede de saneamento básico, não têm acesso à água tratada e o seu esgoto, os dejetos, né, não vão também para uma estação de tratamento de esgotos, né? Na cidade é esperado que esse tipo de serviço exista, porém existem algumas áreas dentro da parte urbana da cidade que às vezes, né, não tem esse tipo de serviço. Lembrando, né, que isso é o tipo de situação que ele não afeta só quem mora nessas áreas que não tem serviço de saneamento básico, por exemplo, né? A gente vai ter isso afetando, por exemplo, o desenvolvimento de crianças, ajudando a disseminar algumas doenças que podem passar para as pessoas que têm acesso a saneamento básico e gerar ausência de trabalho ou o trabalhador fica menos produtivo, tá? Então isso, de alguma forma, né, acaba lesando o desenvolvimento de outras regiões da cidade, mesmo que essas regiões tenham saneamento básico. Uma outra situação a gente pôde verificar no começo desse ano, que é interessante mencionar, é a infraestrutura de escoamento de águas pluviais, né? Esse é o tipo de serviço que muitos políticos não gostam de investir. Primeiro que essa tubulação ela fica enterrada, fica escondida, então não dá para o cara tirar foto e fazer campanha. E segundo que alguns desses eventos eles são bem sazonais, tipo chuvas do nível que a gente teve no início desse ano, elas acontecem, sei lá, uma vez a cada 30 anos, né? E às vezes o prefeito que está lá na cidade hoje não vai querer gastar dinheiro com uma coisa que só vai ser utilizada efetivamente muitos anos depois, né, do mandato dele. Só que o que é que acontece? Como essa infraestrutura ela não é feita por ninguém, né, a hora que acontece, né, uma chuva muito grande, a gente vai ter aí regiões da cidade que ficam alagadas, né? E aí, além da destruição de patrimônio que é público e privado, né, as pessoas perdem casa, perdem imóveis, perdem os seus bens, né? Tem aí nesses eventos disseminação de doenças, entre elas uma doença chamada leptospirose, transmitida aí pela urina do rato, e, né, as pessoas acabam perdendo as suas moradias, né? Então isso gera também uma série de outros problemas urbanos. Uma outra questão, né, é o acesso à energia elétrica e sistemas aí de telefonia e internet. Tudo isso está ligado à qualidade de vida, né? As pessoas vivem melhor quando elas têm acesso à energia. Em algumas regiões da cidade, onde as pessoas não têm acesso, a gente costuma ver esse tipo de paisagem, que são chamados gatos, as ligações clandestinas. Mas ainda assim tem locais nas cidades em que pessoas vivem sem energia elétrica, tá? E lembrando, né, que onde tem gato também tem risco de ter incêndio, de ter choque, porque isso é precário, né? Pode dar curto-circuito, enfim, a vida das pessoas também pode ficar ameaçada nesse processo.
Uma outra situação ligada aí à infraestrutura urbana é a falta de iluminação pública, né? E falta de iluminação pública tem a ver com a segurança das pessoas, mas precisamente em lugares que não têm iluminação pública, as pessoas vivem mais inseguras. A circulação das pessoas à noite acaba sendo mais restrita. Também temos coleta de lixo, é um outro serviço urbano importante, né? No campo, às vezes, as famílias queimam o seu lixo, tá? Ou encontram ali um lugarzinho na sua propriedade para ir sempre jogando lixo. Na área urbana, né, tem que recolher esse lixo sob o risco aí de disseminação de doenças. E se essa coleta de lixo ela não é feita da maneira adequada, né, além das doenças, a gente tem a questão da poluição visual, né? A cidade fica feia, né? Poluição do ar, né? A cidade fica fedida. Tá? Às vezes a gente vê esse tipo de imagem ou na periferia ou quando tem greve, né, dos catadores de lixo. Poluição atmosférica também é um problema bem típico de grandes cidades, onde tem ali uma grande frota de veículos circulando, indústrias emitindo poluentes. Isso aqui é uma imagem de cidade chinesa, tá? Cidade coberta aí por uma espécie de neblina de gases, né? Então, poluição atmosférica também é um problema grave, né? Isso pode gerar aí doenças respiratórias na população da cidade. Poluição líquida, o que a gente chama de água servida. Água servida é a água que foi utilizada. É o esgoto. É a água que poderia ir para a rede de esgoto, ser coletada, mas que às vezes a gente vê em alguns lugares elas sendo jogadas, né, nas sarjetas na rua. Né, e isso acaba às vezes contribuindo não só para o mau cheiro, para a aparência do lugar ficar mais feia, mas também para a disseminação de doenças. Poluição sólida, lixo, né, de várias maneiras aí espalhado pela cidade. Tá? Isso também ajuda a aumentar a população de roedores, população de baratas nas cidades, e daí também a gente tem disseminação de doenças em cima disso. Poluição visual, né, é a questão meramente estética, pode ser de excesso de propaganda, outdoor, na cidade, ou pode ser com relação ao cuidado da cidade. De qualquer maneira, hoje já se sabe que pessoas que moram em lugares que são mais bonitos, mais conservados, têm um nível menor de estresse. Em alguns países teve algumas campanhas distribuindo tinta para moradores de favela, e depois eles mediram a percepção dessas pessoas com relação à felicidade, né? Como o lugar que eles moravam ficou mais bonito, mais cuidado, essas pessoas passaram a ter uma percepção de felicidade um pouquinho maior. Poluição sonora também é um problema das cidades, e poluição sonora ela pode ser do trânsito, ela pode acontecer ali do boteco, né, do barulho ali no barzinho de música alta, os motoboys, motoqueiros que passam com aquelas CGzinhas estourando escapamento, e às vezes poluição, né, sonora pode vir de igreja, independente da se igreja católica, evangélica, centro de candomblé, espírita. Às vezes o lugar faz muito barulho porque o líder religioso, além de salvar as pessoas que estão dentro da igreja, às vezes quer salvar a vizinhança toda, né? E carros de som também incomodam bastante. Gente, eu deixei aqui alguns links, né? E por agora é só. Obrigadão.